Bom dia a todos e todas. Eu não vou fazer discurso por duas razões. Primeiro, porque não sei. Segundo, porque não gosto muito. Para quem fala por último, ia ser meu caso de início, ou que fala por primeiro, que é o meu caso agora, tem dois perigos. Quando fala por último, já falaram tudo, não tem mais nada a falar. E o auditório está vazio. Agora, no início, só está... Não, acho que... Como eu vou falar agora tudo de novo, tem problema. Bom, eu quero dizer que vou fazer apenas uma prosa com vocês, e em dois momentos, porque aqui eu estou vestido com dois guarda-pós, né? Antes, deixa eu fazer um comentário, Goulart. Eu estava preocupado com a mesa anterior, porque era uma mesa que eu não sabia se era chapa branca ou cabeça branca, né? Eu integrei mais nessa, da segunda, né? A cabeça branca significa não sabedoria, necessariamente, mas significa experiência e tempo de vida. E sobre esse assunto, eu sou aqui o mais qualificado para falar neste momento aqui. Ou alguém quer disputar comigo aqui? Né? E é por aí que eu começo. Não, deixa eu falar do meu primeiro guarda-pó, para o qual eu fui designado aqui com grande honra e responsabilidade pelo meu presidente do CREA, o engenheiro Joel Krieger, novo presidente, que me chamou para prestar umas prosas lá com ele. E, então, ele me designou, porque ele está em viagem, me designou aqui para fazer a representação oficial do CREA, para dizer que o CREA é parceiro neste projeto, né, e nessas mobilizações, naquilo que lhe compete dentro das suas prerrogativas e dos seus, digamos, também, espaços não muito amplos para esse tipo de atividade. Mas, em termos de infraestrutura, em termos de apoio, essas coisas todas, e também pelas pessoas que hoje estão fazendo parte do sistema, é uma possibilidade boa de que possam participar. Quero fazer um outro parênteses para dizer aqui a vocês, eu disse no início, mas não estava todo mundo, que tem algumas coisas que me animam. Por exemplo, a minha esposa, que é professora, está numa movimentação aí dos professores do ensino público de Curitiba e tem uma paralisação total das escolas públicas hoje de Curitiba e tem uma passeata que já atinge 5.000 pessoas e não é só das escolas públicas, e essas coisas me animam porque significa o povo na rua. Eu conversava um pouco com o nosso palestrante aqui, ele está muito desanimado, mas há coisas que animam a gente. Então, vestindo o meu segundo paletó, né, que é da minha experiência profissional e política e tal, eu diria para vocês algumas poucas coisas. Por exemplo, eu sou de um tempo que o sistema elétrico no Brasil e no Paraná era muito precário. Isso são anos 60. Ninguém aqui nessa sala, não sei eu, era nascido naquela época, né? Quase ninguém, né? As moças e as senhoras, claro que não eram nascidas nesse período, né? Mas eu já era profissional e vim desempenhar a minha profissão aqui no Paraná. E foi um desafio profissional fantástico, porque era um campo absolutamente próprio para um desbravamento, estrito sensu. Eu quero dizer a vocês com toda a clareza, com todas as letras, que para mim foi uma grande satisfação isso, tanto que eu vim aqui para o Paraná, vim do Rio Grande do Sul, em Paraná por algum tempo e fiquei. Isso já são 46 anos. E nesse período, entre meados dos anos 60 até o fim dos anos 80, não é porque eu estava na Copel, mas nesse período foi feita uma infraestrutura fantástica em termos de atendimento básico às necessidades energéticas do Paraná. Tudo foi feito nisso. Depois, claro que veio todos os aperfeiçoamentos
A Itaipu já entrou nesse período, etc. E aí as coisas começaram a melhorar. Mas, no início, era desbravamento puro. Puro, né? Então, o sistema elétrico, de uma geral no Brasil também, mas no Paraná evoluiu muito nesses últimos, digamos, 30 anos. Evoluiu tanto que despertou a cobiça dos capitalistas, não apenas do Brasil, mas do mundo todo, e o processo esse que vocês conhecem. Muito bem. Agora, nós estamos nesse dilema aí, nesse processo de privatiza, não privatiza, né? Mas uma questão que não está muito detalhada, e o Roberto vai fazer esse favor de nos deixar bem atualizado, é a questão da dicotomia entre a questão da modicidade tarifária e a garantia de lucro das empresas. Isso é um nó da concepção do modelo atual, que não é desatável, porque não é possível você ter uma tarifa módica para nós consumidores e garantir o lucro das empresas. Isso é impossível, tá certo? É impossível fazer isso. Então, nessa dualidade, tem permanecido o quê? Tem permanecido o lucro das empresas. Roberto vai falar bastante sobre isso e vocês vão ver bem essa diferença, né? E a questão da modicidade tarifária, o lucro das empresas, isso é absolutamente incoerente. Bom, esse nó não foi desatado e é difícil que seja desatado. A questão do sistema elétrico brasileiro, vou avançar um pouquinho até para desafiar o Roberto. Ele tem um mapa que eu me lembro que ele mostrou, não sei se vai mostrar hoje, né? Do sistema elétrico brasileiro, o maior sistema interligado do mundo, que uma vez ele colocou em cima do mapa da Europa e sobrava sistema, ia pelo Atlântico Norte, pela Rússia e por aí vai, né? Então, isso é uma coisa que nos traz orgulho. Mas cadê os frutos desse sistema desenvolvido com o suor e a competência dos brasileiros? Cadê os frutos disso? Isso é que a gente não está colhendo e está arriscado a perder aqueles poucos que ainda tinha. Eu vou primeiro fazer uma pequena observação de que eu estou preocupado de que talvez a apresentação fique pouco técnica, mas é mentira de que a técnica não é uma questão política também, porque a política escolhe a técnica. Então, se o que aparecer um pouco árido para vocês, entendam que isso tem um fundo político, isso tem uma opção. E isso daí não é à toa, isso não é uma coisa fortuita, é uma escolha que nós fizemos ao longo do tempo. Eu não sei se está dando para ver ali na foto, é a foto de um bueiro que explodiu na Light, no Rio de Janeiro. Isso é uma realidade nossa, carioca, né? Vocês sabem que uma estrangeira foi seriamente machucada, um táxi foi destruído, né? Então, no caso aqui, a foto é uma realidade carioca, né? A explosão dos bueiros, mas a outra realidade, que eu quero mostrar para vocês, é a explosão das tarifas brasileiras. Esse é que é o problema, esse que é o grande problema que está por trás das concessões. Porque, reparem só, concessão, eu podia discutir, por exemplo, a melhoria da relação entre uma fonte de energia, por exemplo, as hidroelétricas, e a região. Estou olhando aqui o pessoal do MAB, a gente podia discutir isso. A gente podia discutir, por exemplo, a diminuição das perdas elétricas. A gente podia discutir, por exemplo, o aumento da universalização. A gente podia discutir outras questões técnicas, nada disso está sendo discutido. A única questão que está sendo discutida na renovação das concessões é a tarifa. Então, eu quero mostrar para vocês que, mesmo renovando as tarifas, quem vai pagar isso são as estatais. Bom, isso aqui, ó, primeiro o gráfico logo, né? Aquela curva ali, vermelha ali, é a tarifa residencial, se ela fosse corrigida pela inflação, e aquela ali de cima foi o que aconteceu. Aqui já tem uma coisa muito estranha. A ANEEL, ela tirou da página dela aquele trecho ali. Então, você não consegue mais esses dados de 96 até 2003 na página da ANEEL.
até que a residencial não está tão grave quanto a industrial. Isso é uma outra coisa que eu queria dizer. É o seguinte, olha, tem gente, por exemplo, que acha que a conta é barata. Mas eu pago R$50. E esquece que tudo que nós estamos tendo aqui sentado, aqui, essas cadeiras, isso tudo aqui, isso é tudo tem energia elétrica. Então, se a energia elétrica está cara para a indústria, está cara para a gente, porque eles vão repassar. Então, bota na cabeça, a energia elétrica não é só aquela que a gente consome em casa, não. É aquela que a gente consome na sociedade como um todo. E vejam bem a diferença da questão industrial. E aqui tem um detalhe, não são todas as indústrias que pagam essa tarifa. E a relação da tarifa com a produtividade e com a competitividade da indústria brasileira é evidente. Se uma indústria paga muito, ela vai ter uma competição fraca no cenário mundial. A partir de 95, a gente mudou totalmente. É como se a gente tivesse mudado de Júpiter para Saturno. Né? Você tinha um regime de serviço público que era de justa remuneração. Você tinha uma remuneração, uma taxa de remuneração que era definida por lei. E aí agora a gente abandonou isso e agora nós entramos no mundo do mercado. Então, hoje a tarifa é definida pelo mercado. Né? Aí tem um grande... desculpa, que eu acho que eu vou voltar um pouquinho. É uma comparação com alguns países. Por exemplo, a tarifa residencial. Aí está o Brasil, tirando os impostos, o Brasil está ali, e ali, os vermelhos, são os países que têm hidroeletricidade. Todos eles estão com impostos. Os dados internacionais aqui, dos países, são todos com impostos. Eu botei só o Brasil ali, sem impostos, para mostrar que, mesmo tirando os impostos, o Brasil não fica numa posição muito boa. Na industrial fica bem pior. Hoje em dia, o Brasil é uma vergonha. O Brasil tem a 5ª tarifa industrial do mundo. A Noruega, o Canadá, a Nova Zelândia têm tarifas muito mais baixas do que o Brasil. E vou explicar depois por que não é o dólar, por que não é o preço do dólar. Aí diz, mas são os impostos. Então, vamos ver. A Dinamarca cobra 53% em cima do consumo de energia elétrica. A Noruega cobra 31%, o Brasil é aproximadamente 30%, porque isso é um engano também. O ICMS varia de estado para estado, e varia de nível de consumo. Então, é mentira que o ICMS é 30% do Brasil inteiro, não é verdade. Então, os empresários reclamam dos impostos, mas também não são os impostos. E você vê que a lista aqui não é boazinha, não. Eles cobram pesado em cima da energia elétrica. E outra coisa que aconteceu no Brasil, fruto do modelo, foi isso aqui. Hoje, um maranhense paga o dobro de uma pessoa que mora em Brasília. E isso é fruto de quê? Fruto da adoção desse regime de mercado. Antigamente, você tinha uma tarifa unificada, onde fazia que um mercado que já está desenvolvido, cheio de gente rica, né, como São Paulo, pagava um pouquinho da tarifa para o Maranhão. Agora o Maranhão está sozinho. E para ir fazer aquele investimento todo, a tarifa subiu. Para cá, tem que ser para cá. Bom, mas são os impostos. Vamos tirar os impostos, então. Tira fora. Vamos tirar os impostos. Tirou os impostos. Está ali o preço. E está ali a comparação com a tarifa média americana. Roberto, foi uma para frente. Hein? Foi uma para frente. Não entendi. Foi uma transparência. Não posso não. Ele está dizendo apenas o seguinte, que essa situação aqui significou o seguinte, que olhem lá os nomezinhos que estão ali. Os estados mais pobres são os estados que pagam mais caro no Brasil. Inverteu a situação. Se a comparação for feita, porque olha só, comparar o Brasil com o Japão, não tem nada a ver. Né? O Japão está cheio de usina nuclear, cheio de problema, não tem petróleo, não tem hidrelétrica, e a gente está ali para passo com o preço do Japão. Mas se a gente pegar agora, quais são os países que produzem energia elétrica a partir de hidroeletricidade, que são parecidos com o brasileiro? Aqui está uma lista, olha lá. O país mais hidroelétrico é a Noruega. Depois vem o Brasil, depois a Venezuela, o Canadá, a Suécia. Mas tem uma outra coisa que faz com que nós sejamos muito parecidos com o Canadá, que é isso aqui. É a capacidade de armazenar água.
Só o Brasil e o Canadá é que tem essa capacidade de guardar nos seus reservatórios essa quantidade de água. E por isso que o Brasil e o Canadá são os sistemas mais parecidos. Até os programas de computador que o Canadá roda são exatamente os mesmos, parecidos, evidentemente, com o Brasil. E aí vamos olhar agora os preços canadenses. Repara só que aquilo ali são as províncias canadenses, né? Calgary, Alberta, Ontário e tal. Aquelas duas azuis são as duas províncias que entraram no regime de mercado. Elas abandonaram o conceito de serviço público do Canadá e resolveram entrar no mercado. Por acaso, são as mais caras. Olhem a diferença que tem de uma para outra. As províncias hidroelétricas são, evidentemente, as mais baratas. E aqui está o Rio e o Maranhão. O Maranhão paga 100% mais do que a província, uma das províncias mais caras do Canadá. E paga 200%, ou seja, 3 vezes o que paga uma família que mora em Montreal, em Quebec. Bom, isso aí você que está dizendo. Para mostrar que eu falo a verdade, eu vou mostrar uma conta. Isso aqui é uma conta de uma pessoa que mora na capital do Canadá, Ottawa, tá? Que não é a província mais barata canadense. Ali está a conta. O dólar canadense é um pouquinho mais barato que o dólar em coisa. Então, 1,78. Ele está pagando 0,20 por quilowatt-hora. E aqui é a minha conta. A minha conta, eu pago o dobro de Ontário e pago 3 vezes a de Montreal. Se eu descontar os impostos, eu ainda fico 50% mais caro. Países que produzem energia da mesma forma, água correndo por causa da gravidade. Olha aqui a comparação sem impostos. Ou seja, o Canadá, o maranhense, paga, tira os impostos do maranhense, ele paga o dobro de uma pessoa que mora em Montreal. E paga mais caro de uma pessoa que mora em Ontário. Portanto, não vale essa desculpa de dizer que o real está valorizado. Porque para a gente ter a tarifa do Canadá, o real tinha que valer $4,50, quase R$5. Não vai ser isso, com certeza. Então, não vem com essa desculpa. Não são os impostos, não é o câmbio. Não é só no Canadá. Isso aqui é mais estranho. Isso aqui é um amigo meu que me mandou a conta dele em Washington, na capital dos Estados Unidos, lá ao lado do Obama. Está aqui, ó. Quanto ele consumiu, quanto ele pagou, faz a conta, 3 vezes mais cara que a tarifa do Rio. 3 vezes mais cara. Ela consome 4 Hein? 3 vezes mais barato que o Rio. O Rio paga. Nós é que somos o povo rico, entendeu? Eles são os pobres. Algumas razões para... Por que aconteceu isso? Não adianta ficar discutindo o que vai fazer, precisa saber primeiro por que aconteceu isso. Então, eu vou botar uma palavra que eu vou usar muito, é bizarro. Porque eu acho que o Brasil virou um país bizarro. O que é bizarro? Bizarro é estranho. É uma coisa que você não consegue entender. É uma decisão. Pô, mas como é que os caras decidiram isso? Mas isso é contra eles. Então, é isso que eu queria mostrar. Quantas decisões estranhas e bizarras, eu vou dizer até mais, vergonhosas que nós tomamos nesse passado recente. Decisão bizarra número 1. O modelo adotado permitiu que distribuidoras descontratassem as estatais mais baratas para contratar usinas delas mesmas mais caras. Então, eu vou dar aqui os exemplos. A Eletropaulo descontratou da CESP, que cobrava 78, contratou da SGT por 109. A Light contratou a Furnas de 76 e contratou da Norte Fluminense por 133. A Coelba descontratou a Chefe, que cobrava 54 e contratou 146. A CPFL descontratou da CESP 63 e contratou 130. Quer dizer, simplesmente descontrataram usinas hidroelétricas de estatais para contratar usinas térmicas privadas. Isso foi permitido no Brasil. Onde é que está a modicidade tarifária? Impossível. Só aqui já dobrou a tarifa de uma opção de opção distribuidora. Decisão bizarra número 2. Vocês se lembram do racionamento, né? Aquilo ali, ó, aquela curva ali,
é a curva do nosso consumo, né? Ali teve aquela queda, que é o racionamento, depois ela continuou, só que ela continuou bem mais abaixo, reparará. Isso significa o seguinte, que em função do que estava esperado, é como se tivesse sumido do consumo e, portanto, do faturamento das empresas, 2 estados do Paraná. Mais ou menos 10% do consumo caiu. Bom, se 10% do consumo caiu, a receita do setor elétrico caiu, evidentemente. Mas o Brasil é bom, o Brasil é ótimo. Por quê? Porque, para algumas distribuidoras, a ANEEL diz o seguinte, não, mas não pode, vocês diminuíram a receita de vocês, não pode, então nós temos que dar uma tarifa para compensar. Olhem as correções tarifárias, parece que tem alguém do Diese aqui, ó, isso é de vocês, estudo de vocês. Correções tarifárias depois do racionamento, em 2002, 30%. 30%. E as outras não são pouco não, é 14%, 27%, assim por diante. Ou seja, para essas distribuidoras, é como se não tivesse tido racionamento. Porque a perda de receita decorrente da queda do consumo foi compensada pelo aumento da tarifa. Decisão bizarra número 3. O resolveram, eles contratou as estatais, né, para implantar o mercado. É óbvio que com essa retração da demanda, as estatais iam ficar com o mico na mão, porque elas não tinham mais energia para quem vender. Contratou as privadas e não tinha para quem vender, ela ficou com o mico na mão. Então, descontratou hidráulicos e contratou estatais. Assim, as geradoras perderam e continuaram a gerar. Isso é uma coisa que vocês sabem disso. Você perde um contrato no Brasil, uma hidroelétrica perde o contrato, não tem mais contrato com ninguém. Para de gerar? Não, não para de gerar. Tem que gerar. Por quê? Porque a hidroelétrica é mais barata que uma térmica. E perdeu o contrato para aquela térmica. Aquela térmica não gera. E é ela que cobra. Então, isso daqui aconteceu no Brasil aí. Depois, isso não é Fernando Henrique, não. Isso aí já continua acontecendo. Isso não mudou absolutamente nada. Então, é isso mesmo. Quer dizer, no Brasil, uma usina perde o contrato e é obrigada a gerar. Por quê? Porque o nosso modelo comercial não tem nada a ver com a operação. Isso daqui foi o leilão que as geradoras foram obrigadas a fazer. Elas foram obrigadas a participar de um leilão com o mercado lá embaixo. E ainda falaram assim para elas, olha, tem que vender por 8 anos. Tem que vender agora, liquidação, né? Sobrou fogão, né? O Ponto Frio vai fazer liquidação. Mas vai dizer para o fogão, não, olha o Ponto Frio, não é? Você não vai acabar com o teu estoque agora, não. Você vai manter esse preço por 8 anos. Você conhece algum país que faz isso? Nenhum país, só o Brasil. Então, esses são os preços que as estatais conseguiram. Evidentemente que a gente não conseguiu vender tudo, porque o mercado tinha caído. E, não vendendo tudo, adivinha para onde a gente vende? Vende no Mercado Livre. Preço, R$ 4,00 por megawatt-hora. R$ 4,00. Só para vocês terem uma referência, preço de geração média no Brasil, por volta de R$ 120, R$ 130. R$ 4,00 foi o que as estatais receberam depois da descontratação. Governo Lula. Veja, fica bem claro. Isso não é governo Fernando Henrique. Isso é a manutenção do que foi estimado do governo Fernando Henrique. E foi mantido no governo Lula. Isso fica bem claro que essas estatais brasileiras já foram usadas para conter a tarifa. Portanto, eu pergunto assim, o que vai ser exigido dela agora, na renovação das concessões, para conter a tarifa que continua subindo? Aqui, para mostrar para vocês que o preço das estatais é metade do preço de uma usina nova. Tá ali, do lado esquerdo estão os preços dos leilões, das usinas novas, e do lado direito estão os preços que eu acabei de mostrar. Vocês podem olhar. Então, o mercado já é diferente, ou seja, você não está vendo, tem um quilowatt-hora velho e tem um quilowatt-hora novo. E o preço é bastante diferente. Imagina o seguinte, imagina se as estatais não tivessem feito esse excelente negócio de garantir uma rentabilidade baixa por 8 anos. Para onde iria nossa tarifa? Então, o que eu estou querendo chamar a atenção é o seguinte, cuidado com essa visão de que, se renovar as concessões,
dando um tarifaçozinho pequeno, está tudo resolvido. Porque nada disso que eu estou mostrando, que são as razões da tarifa, vai ser mexido. Ou seja, não se mexe em nada e culpa-se as estatais. Eram as estatais que estavam caras. Realmente, baixou só 8%, mas as estatais estavam caras. Decisão bizarra número 4. Vendeu energia por 8 anos. Eu estou aqui, eu já tinha adiantado isso. Na realidade, estou dizendo o seguinte: a perda de receita do setor foi mais ou menos 6 bilhões de reais por ano, com a queda do mercado. O que o governo disse? Opa, tem prejuízo? Deixa comigo. Porque descontratou as estatais e continuou a obrigá-las a gerar. Significa o seguinte: deixa esse prejuízo de 6 bilhões de reais por ano que nós assumimos. Essa que é a verdadeira realidade da situação que nós vivemos. Decisão bizarra número 5. Alguns dizem que a culpa é dos encargos, porque nós temos impostos e encargos. Taxa disso, taxa daquilo, ONS, não sei o que lá. Agora, vejam, aonde é que surgiu os encargos? Aqui está a cronologia dos encargos. Está ali, ó. Olha lá, a reforma que foi feita no Brasil e que foi continuada agora, foi feita lá em 1995. Os encargos estão todos depois de 95. Isso não surpreende nada, porque a Inglaterra aconteceu a mesma coisa. Na Inglaterra, para poder implantar o mercado, que lá funciona, porque lá é tudo térmico, tiveram que criar uma série de custos. Só para implantar o mercado nas empresas, terminais, um inferno, quer dizer, na realidade, tudo isso custa. Isso aqui eu estou mostrando que a Inglaterra teve só de assumir custo 1,4 bilhão de dólares só para implantar o sistema de mercado. E a Inglaterra continua reformando seu sistema. Ela ainda não parou, não. Decisão bizarra número 6. Olha o que está escrito no contrato de concessão de uma distribuidora. Diz ali que ela tem que contratar a energia, a transmissão e a distribuição para atender a demanda. Olha aqui no segundo. Aqui, deverá celebrar contrato de compra de energia, de uso, transmissão, conexão, para atender para que se fizerem necessário. Então, para que energia de reserva? Por que nós estamos nos cobrando uma energia de reserva? Então, o contrato de concessão está errado. Porque o contrato de concessão diz que você tem que garantir energia para atender a sua demanda. Para que essa energia de reserva? Porque, na realidade, não se tem confiança do critério de garantia depois que se implantou o sistema. Decisão bizarra número 7. Apesar da economia brasileira se considerar desindexada, por exemplo, aqui ninguém tem salário indexado em GPM, né? Tem. Mas o setor elétrico brasileiro tem. Isso aqui como é que forma a tarifa? Ó? Aquela parcela A é a energia, a transmissão, os encargos. A parcela B é a parte gerenciável, que é o que se paga de pessoal, os custos de manutenção e assim por diante. Essa parcela B inclui tudo isso aí, custo de pessoal, custo de material, serviço terceiro, conta de depreciação, remuneração. Por incrível que pareça, a parcela é indexada ao IGPM. E o que é o IGPM? É a inflação? Não. O IGPM no Brasil tem sido sempre acima da inflação. Então, aqui está a diferença entre a inflação e esses preços administrados. Ó. O de baixo é a inflação. E o de cima são os preços corrigidos, não só no setor elétrico, não, todos os preços administrados. Por que a gente faz isso? Porque, agora eu pergunto, por que o Brasil faz isso? Durante anos. Porque o Brasil é bizarro. O Brasil é estranho. Ou seja, por exemplo, suponha o seguinte, a Light, eu não vou falar do papel porque é sujeira, mas, por exemplo, a Light não contrata um funcionário de um ano para o outro. Essa despesa está na parcela B. No ano seguinte, ela ganha uma correção de IGPM. Mesmo sem contratar um funcionário. É assim no Brasil. Decisão bizarra número 8. Aí eu peço paciência para vocês, porque eu vou mostrar o seguinte. A tarifa está cara, porque, na realidade, tem gente que não paga ela. Paga muito mais barato do que nós pagamos. Por isso é que está caro para a gente. Porque tem uma coisa chamada mercado livre. E vocês vão entender por quê. Isso aqui é a mais incrível de todas. E, inclusive, eu acho que é a mais vergonhosa para os brasileiros, porque não existe um exemplo no mundo igual. Em qualquer mercado livre, aliás, qualquer mercado, você vai na feira,
tem um cara vendendo banana, tem outro cara vendendo banana, você olha para as duas qualidades da banana, é a mesma coisa, você fala, eu quero, pago 10, eu não pago, é negociação, oferta e demanda. O preço da energia elétrica no Brasil, no Mercado Livre, não é dada pela oferta e demanda, é dada por um programa de computador, que é rodado pelo ONS, que calcula uma coisa chamada custo, um palavrão, custo marginal de operação, e esse preço é que é o preço que é negociado no Mercado Livre. Quando não é negociado no Mercado Livre, diretamente, ele é referência para outros negócios. Foi o que eu acabei de falar. O que é mais engraçado é que, para calcular isso aí, o operador se imagina dono de todas as usinas. Ele, na realidade, quando faz a programação da operação, ele diz assim, opa, você desliga, você liga. Entendeu? É monopolista. O que é monopólio? Monopólio é o contrário do mercado. Mas é assim que o Brasil faz. O Brasil é bizarro ou não é bizarro? O nosso sistema de mercado livre, ele funciona com base numa metodologia monopolista. Custa repetir. O preço spot é calculado no livro. Veja como é que é esse preço. Está aqui, ó. Vamos ver se vocês vão entender isso aqui. Agora parou? Aqui. Aqui. Aquilo ali é o preço. Quem que pôde comprar para aquele preço ali? Eu não pude comprar. Menos uma pequena indústria, por exemplo, não pode comprar. Mas uma grande indústria, ela pode. Por quê? Porque sabe quem pode comprar energia ali por R$4? Por exemplo, uma térmica que o operador mandou ficar desligada, e ela, para vender a energia que ela vende, para cobrar da Light, da distribuidora, ela tem que comprar no Mercado Livre. E compra por aquele preço ali, ela tem o direito de comprar. Então, por exemplo, se ela não vendeu tudo, se ela não usou o direito dela, tudo, ela pode repassar para outro. Então, o comercializador, que hoje nós inventamos um intermediário da energia, ele pode entrar em contato com uma térmica, ele nem precisa, depois eu vou explicar, porque nem precisa entrar em contato. Ele entra em contato com a térmica e fala assim, olha, você tem direito a comprar energia a R$4, né? Depois eu te pago 4 e mais 4. Paga 8. Paga 8, maravilha. E ele passa a ter, ele se estende o direito da térmica para esse comercializador. E esse comercializador vai montando, assim, mês a mês, vai montando esses preços para vender. Às vezes o comercializador compra por 12, 16, 22 e vende por 100. Os comercializadores no Brasil estão milionários. Agora, se você tem um preço do Mercado Livre que oscila nesse valor aí, de 4 e tal, e você paga uma tarifa por volta de 125, é melhor. É um convite para você fazer especulação. E é o que está acontecendo no Brasil, isso, todo dia. Isso está acontecendo no Brasil. Agora, olha só o que aconteceu, isso é que é estranho. Vocês vão rir, porque aquele pico ali, o que aconteceu? Sabe o que aconteceu ali? Você lembra do Evo Morales? O Evo Morales teve uma época que ele andou meio zangado e disse que não ia mandar gás para o Brasil. Né? E a Argentina, que achou que podia exportar energia elétrica para o Brasil, não pôde exportar. Então, faltou o gás do Evo Morales e faltou a energia elétrica da Argentina. E aí, o Operador Nacional do Sistema, o que ele faz? Ele diz, epa, não vai ter Morales, não vai ter Argentina, eu vou ter que guardar água. Vou ter que guardar água, então eu vou levar o preço. Não é eles que estão negociando, isso é o Operador Nacional do Sistema aumentando. Então, esse preço foi a 500 e poucos reais. Adivinha o que aconteceu? Os comercializadores que estavam confiando no preço entraram na justiça, querendo repassar esses preços para as indústrias. Eu atuei como perito num caso desse. O cara cobrava, ele vendia energia por R$88. Você olhava a planilha dele, ele comprava por 20, 22, nunca reclamou. Quando ele teve que comprar por 500, reclamou. Aí ele entrou na justiça contra o consumidor livre, querendo repassar os 500. E agora vocês vejam a coisa. Eu tive que mostrar para os juízes, que eram 3 advogados, era justiça privada, como é que se calcula isso.
O que é uma coisa maluca. O preço é calculado por um programa de computador, que usa programação dinâmica estocástica, um negócio complicado. Esse aqui é o Brasil, esse é o mercado livre brasileiro. Para não dizer que a gente não está falando besteira, existem outros mercados no mundo. O mercado entre a Suécia, Finlândia, Noruega e Dinamarca... Desculpa, aqui que trocou meu telefone. Deixa eu desligar aqui, senão a gente vai acabar dançando. Hein? Não. Olha aqui, aquele verde lá é o mercado da Noruega. Reparem o seguinte, olha só, vou botar aqui. Aquilo ali é a tarifa média industrial da Suécia, aquela verdinha ali. Então, um industrial sueco, ele olha a tarifa dele e olha o mercado livre e diz assim, mais ou menos a mesma coisa, eu não vou me arriscar, porque eu vou comprar no spot, ficar descontratado, depois dá um problema. Agora, olhem a tarifa industrial brasileira e olhem as diferenças. Aqui vale a pena arriscar. Então, a pergunta que é a seguinte, aonde estão os dados de quem compra de quem, por quanto e por que prazo no mercado livre brasileiro? Não tem, ninguém aqui pode saber. É secreto. Você não consegue saber. Você só consegue ver que tem problema quando acontece aquele pico lá. Aí, aparece no jornal o cara dizendo, não, mas nós estávamos descontratados. Isso no valor econômico. Ex-colegas meus, inteligentíssimos, trabalham na Tractibel. E pensaram, mas é que tinha 7 mil megawatts médio. 7 mil megawatts médios no Brasil é 12% da carga brasileira, descontratados. Ou seja, o cara está consumindo sem contrato, sem vínculo com nenhuma usina. Ele está consumindo, sabe o quê? Afluência. Você acha que algum país pode definir que uma parte dos consumidores podem pagar um preço que, no fundo, é definido pelas afluências? Eu também quero. Diga isso aqui para mim. O que é isso aqui? Oh, meu Deus. Aperta esse botão aqui e desliga. Esse primeiro botão de cima aqui. Estou acabando já. Se esse ambiente aqui não fosse grandes vantagens, olha só. O que aconteceu com o Mercado Livre? Essa é a quantidade de indústrias que tem hoje no Mercado Livre. São 600 e tantos grandes consumidores. São quase 30% da carga hoje do setor elétrico inteiro. Soma residencial, comercial, industrial, rural, soma tudo. 30% está no Mercado Livre. E ali o número de consumidores. Bom, aí vamos ver, como é que a gente vai resolver isso? Aí a gente achou um bode expiatório. São as estatais. A Fiesp vai e faz uma propaganda dizendo, o povo já pagou essa. É um absurdo que elas estão ganhando. Né? A gente mostrou que não. Na realidade, elas estão sempre perdendo dinheiro. O governo está incomodado, né? Mas procura uma saída. Agora, a Firjan e a Fiesp, que são duas grandes entidades extremamente poderosas, estão fazendo pressão. Aí vocês vão dizer assim, sim, mas você sabe que eles têm razão? Pela Constituição, tinha que licitar. E aí eu estou mostrando aqui, aquela ali é a Constituição de 46. Reparem lá, olha só. Não excedendo a justa remuneração do capital. Isso era a regra anterior para o serviço público. Agora não tem mais justa remuneração do capital, acabou. Obriga a licitar e a tarifa é mercado. A lei, inclusive, tem outra bizarrice. Vejam que coisa fantástica. Só no Brasil acontece uma coisa dessa. A tarifa do serviço público concedido será fixada pelo preço da proposta vencedora da licitação, preservada pela regra de revisão prevista na lei. Aí tem um parágrafo primeiro. A tarifa não será subordinada à legislação específica anterior. Claro. Qualquer coisa que muda, muda mesmo. Por que você tem que dizer, olha, acabou, hein? A tarifa não é mais agora, não. Agora a tarifa é assim. Claro, a Constituição definiu e a lei definiu. Por que essa insistência? Isso é uma espécie de ato falho. Parece assim, olha, vocês não vão voltar com essa situação, com essa história, não. Hein?
Se o Brasil, se você olhar assim, existe algum país que está correndo o risco de licitar 20% da sua geração, 80% da sua transmissão e, sei lá, 60 e tantos por cento da sua distribuição, ao mesmo tempo? Nenhum país faz isso. Nenhum país é maluco de fazer isso. Se você olhar o padrão de posse de hidrelétricas nos Estados Unidos, se você olhar em relação ao número, e os Estados Unidos é privado. Aí, se você botar em relação à potência, você vai ver que quase tudo ou é federal, ou é do Exército, ou é de empresas públicas que prestam serviço público, que são remuneradas pelo Conselho de Justa Mineração. Privado, só pequeno lá. Então, eu troquei e-mails com um cara que fez um trabalho e contei a história do Brasil, o cara ficou abismado. Eu disse, mas espera aí, o Brasil vai fazer licitação de 20% da sua geração, tudo no mesmo ano? O Brasil é bizarro. Pior é que essa redução que é pretendida é totalmente falsa. Eles disseram que, inicialmente, agora eles estão sem coragem de dizer, mas eles disseram que tinha uma redução de 30%. Então, tem que fazer a conta só. As hidráulicas em fim de concessão são 20% mais ou menos do total. Elas não geram toda a energia, geram 80% mais ou menos. Então, tem tarifa de térmica, 80%. Então, 20 vezes 80. O custo da energia, porque a gente não paga só energia, a gente paga energia, transmissão, distribuição, encargos, impostos, é 44%. Multiplica os 3, dá 7%. Se você entregasse a energia das usinas renovadas, né, de graça, sem receber nada, a redução máxima possível na tarifa é 7%. Não há mágica nisso aí. Basta saber fazer conta. E além disso, qual é a outra pressão que tem? É que a renovação das concessões, vocês vão ver isso, hein? É que 30% dessa energia é capaz de o Mercado Livre querer. Então, o Mercado Livre brasileiro é um troço engraçado, é livre, mas ele não constrói usina. Ele, na realidade, entra de carona na usina do mercado cativo. Opa, tem energia, tem usina aí? Não dá 30%, por favor. Reparou? Belo Monte, é um percentual só, que é para o Mercado Livre. Santo Antônio, só um percentual para o Mercado Livre. Giral, só um percentual para o Mercado Livre. Eles não fazem uma usina, não fazem. Você tem que desligar ele. Daqui, peraí. Não. Sabe que não posso dizer? Pode ser alguém que não esteja gostando do que eu estou falando. Outra coisa, nos últimos 10 anos, olha o que eu estou falando, olha o tempo que eu estou falando, 10 anos, as empresas do Grupo Eletrobras colaboraram com 2 bilhões de reais por ano para o superávit primário. Superávit primário. Então, imagina assim, eu boto todas as usinas do Grupo Eletrobras para funcionar e pego Tucuruí, eu já fiz essa conta, pego Tucuruí e falo assim, não, você, Tucuruí, você vende energia, mas me dá o dinheiro aqui que é do superávit primário. Então, uma coisa que é comum a gente ouvir na mídia dizer que o governo dá dinheiro para as estatais, o contrário, conversa, o contrário. São estatais que financiam o governo. E aí, eu pergunto o seguinte, isso aqui coloca todo mundo na mesma bacia. Por quê? Se nós estamos com uma carga tributária muito grande, e olha o peso dos juros no orçamento da União, 40 e tantos %, nós também, como consumidores, estamos carregando essa carga. Ou seja, nós, consumidores de energia elétrica e contribuintes, estamos no mesmo problema. Então, a pergunta que eu quero deixar é o seguinte, o consumidor brasileiro, ele está informado do papel que as estatais fizeram nesse período agora, recente? Qual foi o papel que elas fizeram? Eu acho que foi papel de bobo, mas alguém pode achar que não. Mesmo que as concessões sejam renovadas, como é que vai ser feita essa renovação? A receita das estatais vai permanecer a mesma? Não, vai baixar.
A mudança do contrato com a distribuidora vai tirar o IGPM? Não. Vão mexer no Mercado Livre para evitar que os comercializadores se aproveitem? Não. Ninguém vai fazer absolutamente nada pelas reais razões que a tarifa subiu. E quem vai pagar o pato são as estatais. Portanto, me lamento profundamente quem está otimista. Eu não estou otimista, coisíssima nenhuma. Eu vejo estatais totalmente politizadas, com cargos entregues a deputados, com terceirizações que continuam ferozes, perdendo dinheiro em parcerias com empresas privadas, que na realidade não se sabe como é que é a alocação de custos disso. Quando tem um estudo de transmissão para fazer, adivinha quem faz? Se é o privado. Não, faz no departamento de estudo de transmissão na estatal. Onde é que está esse custo? Como é que foi alocado esse custo no projeto? Então, olha, vocês estão muito enganados quanto parece o seguinte, a licitação era o bode. Tiraram o bode da sala, entendeu? E agora está tudo resolvido. Não está. É possível manter um sistema que é totalmente incompatível com o sistema brasileiro. E acreditar que as estatais são aí para ficar compensando esses problemas. É isso que tem acontecido. Então, eu, sinceramente, eu acho que nós precisamos primeiro entender o que aconteceu. Precisamos entender exatamente o que aconteceu. O governo Fernando Henrique foi péssimo. Mas, infelizmente, o nosso governo Lula e o governo Dilma, onde eu estive lá em 2002 com a dona Dilma, com Lula, com Manteiga, escrevemos um manifesto que nada daquilo foi cumprido, tá certo? Eles permaneceu muitas das características do sistema que o Fernando Henrique montou. Na realidade, o empresário privado não está aborrecido, ele está contente com o sistema. Essa é uma apresentação. Eu estou falando por mim, mas quando eu for para a masmorra, eu vou levar esses caras todos aí. Eu vou levar o Ilumina, eu vou levar a Associação dos Minoritários de Furnas, vou levar a COP, o Sindicato de Engenharia de São Paulo e o Clube de Engenharia. Quem quiser se solidarizar comigo, exatamente, então vou te botar lá. Eu vou só avisar que quando você for me visitar na prisão, eu não gosto de chocolate, tá? Só isso. Obrigado, hein?